Como você quiser, tá? Como quiser, beleza, pode ser. Então vamos lá, vamos Eu voltei. relaxando, vamos harmonizando, entregando o nosso coração essa noite, para mais essa noite de aula, de aprendizado, entregando o nosso coração ao nosso divino amado Mestre Jesus, a essa equipe espiritual que nos acolhe e nos orienta nessa noite. E nessa sintonia de amor e gratidão, envolvemos carinhosamente a Letícia, que fará por nós a prece inicial, e que assim seja. Pronto, eu tô aqui. Que Então, eu tinha caído sem querer. tem problema, querida. Senhor Jesus, neste instante de recolhimento e fé, elevamos o nosso pensamento até Ti, pedindo amparo, paz e inspiração para os trabalhos dessa noite. Que possamos estar unidos, com o coração aberto à luz, e que os bons espíritos que nos assistem encontrem em nossa receptividade, disciplina e sinceridade de propósito. Eu desejo que todo mundo, que esse ambiente permaneça harmonizado, protegido e que a gente possa acolher os ensinamentos necessários para o nosso progresso espiritual. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem. Então vamos lá. Vamos iniciar a leitura? Aqui. G, eu posso pôr aqui se você quiser, tá? Se você não está conseguindo. Você está no mute. Ah, legal. Conseguiu. Já foi. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Camila, você está conseguindo visualizar? A Camila está no mudo também? Pronto. Ok. Estão me ouvindo? Agora Sim, sim. agora sim. Vamos lá. Deixa eu só fechar aqui. E sobre tudo isso, revestivos de caridade. Quer que eu leio tudo, né? O caminho e escritura do Espiritismo Cristão, doutrina espírita, segunda parte. Vinha de luz, do Emmanuel, com amor. E sobre tudo isto, revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Paulo, Colossenses 3, versículo 4. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com desassombro sob tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constituir-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor, de testemunhos. Toda preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isto é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é amor sublime. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas como amaremos no serviço diário? Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Quem ama compreende, e quem compreende trabalha pelo mundo melhor. Emmanuel. Lindo, hein? Bonito, né? Sim, muito bonito.
Condiz com a semana do Dia dos Namorados, né? Falar de amor, que aí o amor não, É verdade, né? Aí é né? o amor por todos, né? Ah, Mas geralzão, né? Vocês querem que eu fale alguma coisa, alguma reflexão sobre o texto? sim, sim, se você conseguiu colher alguma informação, é bom. Ah, o que eu entendi, que o caminho a gente vai ter sempre espinhos, tempestades, desassombro, né? Vai ter sempre algumas situações na nossa vida, né? Que nós precisamos passar, óbvio, para aprender, para Sim, crescer e para nos tornarmos melhores, né? São as nossas missões e o que nós realmente viemos resgatar para a evolução. Mas é o que ele fala, o amor é algo que a gente tem que cultivar sempre, né? Cultivar nos pequenos detalhes, mesmo pela pessoa que você não gosta, aprenda a uhum, olhar para ela com amor, ou entender que cada um está num processo, que cada um está num momento evolutivo, e pelo que eu entendi, o único caminho é o amor mesmo. É o amor. É muito você amar e trabalhar isso dentro de você, né? diariamente. Muito bem, Camila. Vamos lá, pessoal, o que vocês conseguiram aí trazer de informação, uma reflexão? Posso? Por favor, Aleixo. É, o texto fala sobre o amor ser a raiz da árvore, né? Se a gente pensar em raiz, raiz é o que leva o alimento para a planta poder sobreviver, né? E lá no nosso lar, num dos capítulos, a... gente, eu sou ruim para lembrar nome de personagem de livro, né? Não tem Mas problema. a mãe do amigão do André Luiz lá, que ajudou ele a Sim. se levantar, num determinado capítulo, ela diz para ele que está falando sobre alimentação no nosso lar, como é que é, e ele fala lá que o pessoal da elevação praticamente se alimenta só de amor, que esse é o principal alimento do espírito. Então, o que para mim o texto está dizendo é que a gente precisa se alimentar, que a gente precisa ter amor para crescer como uma árvore forte, né? E como o texto fala em redenção pessoal, né? Redenção de si mesmo, a gente precisa estar muito preparado para poder enfrentar essa, essa, essa lombada, esse percalço que tem na nossa vida aí. Isso que eu peguei aí. Nossa, muito bem lembrado, perfeito. Nosso maior alimento. Quem mais? Vamos aquecer a nossa noite, gente, nas nossas reflexões. Vamos, vou ter que perguntar. Olha, o pessoal está muito quietinho, hein? Zélia, você não quer falar alguma coisa para nós? Logo eu. Mas falar de amor é tão bom. Olha, o que eu tenho para falar é mais uma pergunta do que uma observação. Posso perguntar? Vamos lá. Como é que a gente. Não, tudo bem, tem que trabalhar, tem que ter disciplina, mas ainda estou nesse nível. Eu trabalho em escola. E aí a gente vê a situação das crianças, a situação familiar, lei espiritual não existe, coitados. Mas é muito difícil eu terminar o dia com um pensamento de amor. Geralmente eu estou irritada com famílias, a maneira que as crianças são tratadas. Então, eu sinto no final do dia que eu perdi tudo aquilo, tudo que foi feito, que eu perdi tudo aquilo. Tá. É, falhou Como um que a gente... pouco. Você falou que trabalha na escola com crianças. Isso. Uhum. Tá E me às ouvindo agora? vezes,
tá falhando um pouquinho. Não sei se o pessoal entendeu o que você colocou. Ô, Sil, eu acho que mais ou Ó, menos eu, entendi. Ela disse que ela trabalha na escola e tem situações muito difíceis e que às vezes ela chega no final do dia e ela disse que não sabe se ela colocou tudo em prática, tudo que ela deveria ter colocado, porque as crianças são muito rebeldes, aí mais ou menos isso, né, Zélia? não, na verdade, não, são rebeldes, mas nem é esse o problema, elas são mal cuidadas mesmo. Mal cuidada. Entendi, entendi. É, É, mas aí, graças a Deus, nós temos educadores, né, que podem mudar, fazer a diferença na vida desses espíritos, que de alguma razão vieram aí trazendo algumas situações que nós temos que transcender a elas, né? Nós temos, na verdade, que de alguma forma transcender a esses problemas, a essa diversidade, a essa situação que veio bem a calhar na questão desse texto que fala do amai-vos, né? Que é a caridade, que é o vínculo mesmo da perfeição. Não é fácil, eu tenho certeza, não é para não só para você, mas para todos nós. Mas olha aí, é como eu sempre me lembro de Emmanuel com Chico, né? Dai graça sempre. Agradecei sempre. Não é por acaso que aquelas crianças, que são espíritos milenares, talvez, ou pela situação delicada que vivenciam, estão à sua frente, nesse momento, por um aprendizado para ambos, tanto para eles quanto para você. E sim, graças a Deus, né? Hoje nós estamos aqui estudando e tentando entender essa disciplina, né? Essa educação, como é colocado aqui por Emmanuel, né? Porque ela é a raiz eterna. Às vezes não dá vontade, né, de construir ali essa árvore com bons frutos, mas é exatamente, geralmente é sim, exatamente nesse lugar que a gente tem que transformar essa terra, tem que adubar essa terra, né, com muito amor, com aquele olhar, aqueles olhos de ver, ouvidos de ouvir, né, e pensar naquele momento o que Jesus faria em nosso lugar. Então, à medida em que nós vamos emanando, como nós já aprendemos também, numa questão de atração magnética, a nossa energia, aos poucos a gente vai, de alguma forma, tocando aquele sentimento naquela criança, né, Zélia? Então, eu imagino, Zélia, é uma missão muito árdua, tenho certeza disso, mas é uma bênção. Também tenho certeza disso. E eu acho que os nossos colegas também devem concordar, não é? Tá bom? Siga em frente, firme e forte. tá bom, obrigada. E vamos juntos. Mariana. Rafael ou Mariana que A vai falar? Mariana, o Rafael está aqui, tá me Mariana, ajudando lá na sala com as crianças. pode É, falar. só para acalmar o coração da Zélia, eu dou aula para os maiores, para os adolescentes. E eles lembram, viu? Mesmo que seja da educação infantil, eles lembram de tudo que a gente faz por eles. Tudo, cada coisinha, cada bronca que a gente deu e que depois serviu de lição, eles lembram. Os maiores são bem mais desafiadores, Nossa, eu mas eles imagino. verbalizam. Quando no começo assim, se você devolver o tapa, né, com amor, então eles vêm, às vezes, te enfrentar, eles te desafiam e você devolve com amor. Eles baixam a guarda. Aos trancos e barrancos mais baixo, do jeito deles mais baixo. E eles lembram muito dessa etapa de educação infantil e fundamental 1, que eles falam que, né, aqui, pelo menos na Praia Grande, todo professor é tia. As tias são muito mais amorosas com a gente na educação infantil. Ai, porque vocês são bonitinhos na educação infantil, quando vocês crescem, aí eles ficam bravos. Muda, né? Mas o amor Exatamente. é tudo. Eles te reconhecem assim, muito mais pelo amor do que pela rigidez, ou você ser extremamente brava, né? Ele não funciona ali. O Exato. amor demora a construir um vínculo, mas quando constrói é o melhor vínculo que tem. E com certeza, nada é por acaso, com certeza,
a maioria dos casos somos nós mesmos quem nos determinamos a enfrentar essa missão, não é? Esse compromisso de Já amor estou há uns e 4, 5 perseverança. anos nessa. Eu quero sair da educação, não quero mais dar aula, estou cansada, estou cansada, estou cansada. E toda vez eu caio de volta na sala de aula falando, Rafael, pai, eu não me livro dessa. Esse é A um gente tem mesmo, né, foi em esse frente, impulso. pronto. É um impulso natural para resistir, né? Uhum. Essas provas que nós mesmos escolhemos, na verdade, né? Então, mas sigamos adiante, não é? No tempo de Deus, a gente vai seguindo, vai se fortalecendo e com certeza vai deixar marcas e dentro do que nós oferecermos, vai deixar marcas boas ou não tão boas para para essas crianças, não é? Mas olha, gente, eu acho um papel muito importante esse de vocês. Abençoado por Deus. Então, que chuva de amor caiam sempre sobre vocês, para que vocês possam agir, né, de uma forma caridosa mesmo, mesmo que seja na bronca, no puxão de orelha, para essas crianças. Ok, pessoal? Eu acho que deu para simbolizar, deu para exemplificar bem essa posição dessa nossa harmonização de hoje. Podemos dar continuidade? Vamos lá, que meia-meias protejam. É isso Gente, deu mesmo. para apareceu aí, Sil? Apareceu. Tá compartilhado? Ele está compartilhado, só precisa pôr a tela Eu vou individual pôr. agora. Peraí, Sil, você me mostrou aquela. Ah, acho que agora foi. Tá? Tá, tá em. Isso, Então, peraí, deixa eu tá só ótimo. aqui agora uma coisinha. Ai, gente, espera só um pouquinho, deixa eu só tirar essa faixinha daqui, senão vai me atrapalhar. Pronto, agora eu acho que ficou bem melhor. Vamos lá. Então, hoje nós vamos falar sobre capítulo 18 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Tá bom, assim, tá todo mundo ouvindo, tá tudo bem aí, né, gente? Tá, Tá bem, né? está Perfeito. Deixa eu pôr ótimo. aqui a sua tela que fica melhor para mim. Pronto. Hoje a gente vai falar do capítulo 18. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Dentro desse capítulo, a gente vai abordar alguns temas muito importantes, que é a parábola da festa de núpcias, o que significa essa festa, esse encontro. A porta estreita, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Então vamos lá. Para a gente entender um pouco o que aconteceu nessa parábola, vamos ler um pouquinho algumas partes para a gente poder depois destrinchar. O reino dos céus se assemelha a um rei. É só um pouquinho, gente, por causa do meu mouse aqui. Se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas do seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas que os tinham sido convidados. Estes, porém, se recusaram a ir. Então, ele chama uma parte, é importante que vocês fiquem atentos à história, porque a gente vai destrinchar ela inteirinha e o significado delas, de toda a passagem, de cada passagem. Ele chama algumas pessoas e essas pessoas se recusam a ir. O rei despachou outros servos, com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto. Vinde às bodas. Então ele está convidando. E aí ele vai convidando mais gente. Aqueles não quiseram ir, então agora vamos ver. Eles, porém, se incomodaram com isso e lá se foram. Nem se incomodaram com isso e lá se foram para a sua casa de campo, outro para o seu negócio, outros pegaram servos, os servos, né? Dos servos que foram lá convidar, mataram eles e ainda causaram ainda ultrajes, humilhações. Sabendo disso, o rei
tomou de cólera e, mandando contra eles exército, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para que ele foram chamados não eram dignos dele. Então ele manda todos novamente serem convidados, o que encontrarem pelo caminho. Os servos, então, saíram pelas ruas e trouxeram todos que iam encontrando, bons e maus. A sala de bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Então, ali nesse momento, ele convida uma parte, essa parte não quis ir. Ele convida novamente uma outra parte de pessoas, essas pessoas se recusam e ainda causa mal-estar a quem está convidando. E aí a outra parte, que eram os bons e os maus que eles iam encontrando pela rua, esses foram. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa. Então, ele vai fazer uma observação aqui importante, que a gente vai estudar lá para frente. Ele chega e ele vai observar quem está à mesa, dando. Aí ele percebe que um homem não vestia sua túnica nupcial, ou seja, ele não estava vestido adequadamente para aquela festa. E a gente vai entender também o que é essa túnica. Meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? Ele faz uma pergunta. O homem guardou silêncio, não respondeu. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés, e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, é essa parábola que a gente vai estudar hoje. Essa parábola, ela está mais especificamente destrinchada no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 1 a 14. Então, vamos lá. Então, aqui são as bodas. E o que que significa as bodas? Vamos agora começar a entender essa parábola. O que que ela vem trazer para a gente? Ela simboliza a união, o casamento com a humanidade. Então, essa união, quem vem trazer tudo isso? Através de Jesus. Então, Jesus vem trazer essa união, um casamento de Deus com a humanidade. E ele convida todos, sem nenhuma exceção, ninguém ficou de fora. Mas a gente precisa entender por que que ele chama primeiro aquelas pessoas, os primeiros convidados que se recusaram. Porque quem eram essas pessoas que ele chamou primeiro e essas pessoas não aceitaram? Usa a ilustração do casamento, de um casamento. João Batista se autodenomina amigo do noivo, tendo Jesus como noivo, porque Jesus vem trazer essa união. Então, João Batista ele faz essa ilustração. Ele se denomina o amigo do noivo, o amigo de Jesus. A noiva, portanto, seria quem? O povo de Deus. E aí, essa passagem está lá no capítulo 2, em Isaías, capítulo 2, versículo de 16 a 23. E aí tem mais uma passagenzinha ali de 62, do 1 ao 5. Jesus convida todos, os bons e os maus. Eu deixei esse adendo aqui para a gente estudar um pouquinho mais sobre isso. Mas antes da gente entender a parábola, por que que ele convidou primeiro aquelas pessoas que disseram não, vai lá e convida essa pessoa, essas pessoas? A gente precisa entender que ele vai convidar primeiro o povo hebreu, e a gente vai falar sobre isso.
porque era um povo que estava muito mais bem preparado. Eles se debruçavam as escrituras, eles liam, eles estudavam. Então, eles tinham um compromisso espiritual. A quem muito é dado, muito será pedido. Então, eles tinham um compromisso maior com as pessoas. Quem sabe mais vai ajudar quem sabe menos. Então, Jesus pede para que eles fossem os convidados. Só que a gente precisa entender por que Jesus convidou, porque senão fica estabelecido que Jesus criou privilégios. Então vamos entender aqui, no capítulo 19 de Gênesis, os atributos de Deus. Deus é, pois, a inteligência suprema, soberana, é único, é eterno, é imutável, é bom e infinito em todas as perfeições, e não pode ser diverso disso. Ou seja, se alguma dessas qualidades a gente disser que ele, de alguma maneira, mas Jesus privilegiou, Deus privilegiou tal povo, já não é Deus. Porque ele não aceita barganha. Ele não tem privilegiados. Tal eixo repousa sobre o edifício universal. O que isso quer dizer? Dentro da doutrina espírita, o pilar, a premissa é Deus, com todas essas qualidades que a gente disse. O farol cujos raios se estendem sobre o universo inteiro, única luz capaz de guiar o homem na pesquisa da verdade. Quando a gente desconfia de alguma coisa, de alguma situação que está relacionada com alguma filosofia diferente e que não casa com os atributos de Deus, não acompanha ali o que a gente aprendeu, então é porque tem alguma coisa errada. Não dá para duvidar, não dá para aceitar, porque, na verdade, Deus, ele está acima de tudo. E as qualidades de Deus são incontestáveis. E aí, a gente orientando-se por essa luz, ele nunca vai se transviar. A pessoa nunca vai se transviar. Se, portanto, o homem há errado tantas vezes, Kardec vem dizer isso. Os espíritos vêm dizer isso para Kardec no livro da Gênese. Se, portanto, o homem há errado tantas vezes e unicamente por não ter seguido o roteiro que lhe estava indicado. Então, se ele errou tantas vezes, é porque ele não seguiu todo esse roteiro, toda essa passagem. Então, vamos entender. A gente tem por base o entendimento também da reencarnação. Então, a gente traz esse assunto aqui, por quê? Porque a gente entende que se nós tivéssemos uma única existência no mundo atual, seria justo? O que vocês acham? Seria justo porque nós teríamos dentro de um mundo uma única vida, todo mundo com uma única vida, passando por uma única existência, muitos privilegiados, outros já em tenra idade, sofrendo muitas privações, pessoas com deficiências físicas, outros visual, outros de audição, já outros com tantas facilidades e ainda com poder até de escolha. Como isso poderia numa única existência? E aí, gente, a gente traz aqui, quando Jesus trouxe para a gente no Sermão do Monte as bem-aventuranças. Quando ele vem trazer para a gente as bem-aventuranças, será que caberia esse discurso? Bem-aventurados os aflitos, mas espera aí, a gente só tem uma única vida. Porque quando ele traz esse sermão do monte para a gente, ele pensa numa vida futura, que se superamos as nossas dificuldades, as nossas falhas morais,
Quando nós aperfeiçoamos todo o nosso entendimento, melhoramos a nossa parte moral, e aí então pensamos numa vida futura. Então, não cabe tanta injustiça, seria muito injusto. Entra em todos os quesitos que nós falamos de Deus. Não faz sentido. Não teria sentido nenhum. Então, teríamos uma vida falando apenas do berço ao túmulo, com todas essas diferenças de classes sociais, de oportunidades, de moradia. Aonde seria um Deus justo? Então, a gente traz para a gente um raciocínio, que é essa fé raciocinada, pensada, acompanhando os tributos de Deus, ali os atributos de Deus, de quem ele era. E é possível, e é possível em um Deus justo existir privilégios? Seria possível isso? Então, para que a gente possa entender o quê? Que Deus não tem privilégio, que para Deus não existem privilégios, que aquele povo ele foi escolhido ali primeiro porque eles estavam capacitados em ajudar as pessoas. E quisera Deus também que eles desenvolvessem a compaixão, que está somado com o quê? Com as leis divinas que nós estudamos, gravadas na nossa consciência. E se essas leis estão gravadas na nossa consciência, por que então nós precisávamos da vinda de Jesus? A gente vai entender. E aí, Kardec vem dizer uma frase muito bonita, gente, que ele traz no livro dos Espíritos, na primeira parte, ali, quando ele vai falar de panteísmo. Então, ele traz uma frase muito bonita que eu quis trazer para vocês. É a primeira parte do livro dos Espíritos. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. Ou seja, um Deus bom, justo. Então, isso já dá para a gente um norte. E aí, os primeiros convidados, como eu disse anteriormente, os hebreus. E como eles reagiram pela parábola que nós acompanhamos? Eles reagiram de maneira negativa. Eles não aceitaram o convite para participar dessas bodas, da festa de núpcias. O que que seria essa festa, então, de núpcias? É uma nova era, um novo tempo. É a vida futura no reino de Deus. Então, quando a gente começa a pensar na história ali de Jesus, quando ele faz o primeiro milagre, foi aonde? Numa festa de núpcias, quando ele realiza, né, a transformação de água em vinho. Então, para que a gente possa entender que tudo vai se encaixando, tudo vai fazendo um sentido, de acordo com a parábola também. Então, é um casamento, é uma união com o povo, né? Através de Deus, de seus ensinamentos. Agora, vamos entender quem é quem aqui nessa parábola. Nesse livro da FEB, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, ele vem trazer os ensinos e as parábolas de Jesus. Então, ele vem destrinchar um pouco para que a gente possa entender quem é o rei. O rei é Deus. E o filho? O filho é Jesus, nós sabemos. E os servos, quem são os servos? Os servos são os enviados, são os espíritos bons. E a gente vai entender mais um pouquinho disso daí também mais para frente. As iguarias.
quando ele fala: Olha, mandei matar os bois e tudo mais, tudo que tinha na festa. O que que seria isso? As lições do Evangelho. Então, quando a gente começa a destrinchar toda a parábola, a gente começa a entender que o rei é Deus, o filho do homem que veio, Jesus, porque ele vem abarcar um entendimento muito maior do que nós. Nós comentamos isso numa aula anterior, quando ele usa várias vezes o meu pai, porque ele já tem uma relação mais íntima com Deus. Então, ele vem trazer para a gente, vem se colocar à prova de tudo que tinha por aí. E o que fizeram com Jesus diante desse convite? A crucificação. E de muitos que a gente vai começar a entender. Então, os enviados do rei, que a gente falou que eram os espíritos bons. Eram espíritos, vamos lá, são os profetas que os vinham exortar a seguir a trilha da verdadeira felicidade. E então, suas palavras, porém, elas não eram escutadas. Suas advertências eram desprezadas. Muitos foram massacrados. Então, eles são servos da palavra, da parábola. Quando fala que ele manda o seu servo buscar, são, na verdade, os, os enviados de Deus, os profetas, que foram levar a palavra e como tudo aconteceu. Vamos lá. Tem bastante coisa aqui para a gente falar. Dúvidas até aqui? Ficou claro? Então vamos lá, vou seguindo aqui adiante. E os convidados? Os convidados que se escusam com pretextos de irem cuidar dos seus campos e dos seus negócios, eles simbolizam as pessoas do mundo, preocupadas com as coisas terrenas, com seus afazeres, com o dinheiro. É quando nós ainda já tão atual, no momento tão atual, estamos tão preocupados com outras coisas, tão distraídos em nós mesmos, que a gente não percebe o convite que Jesus está fazendo para a gente. Quantas vezes, quantas oportunidades nós recebemos e nós nos distraímos. E aqui a gente vem falar de Paulo de Tarso. Antes era Saulo e depois Paulo, porque o nome dele foi mudado. Eu vou contar um pedacinho da história para que depois vocês se interessem pelo livro e tudo mais. Mas Paulo, ele era um fariseu, depois ele virou rabino, ele teve essa possibilidade de se tornar rabino, né? Ele é promovido de cargo como rabino, né? E ali ele era implacável com os cristãos. Então, ele perseguia os cristãos, praticava castigos e realmente era muito difícil a vida dos cristãos. Em um determinado momento, ele tinha uma moça que era noiva dele, que era a Abigail, dentro do contexto do livro Paulo de Tarso, que vocês vão ler lá na frente. A Abigail, ela tinha um irmão, e esse irmão, eles acabaram se afastando durante um tempo por conta de uma separação entre o pai e a família, acabaram se separando ali. O pai, ele era judeu e eles se mudam para uma outra cidade e acabam se afastando. O pai, ele é açoitado até a morte, então ela guarda aquela lembrança do pai morrendo e tudo mais. Na verdade,
Entre indas e vindas, o Estevão, que era o irmão de Abigail, ele acaba indo para a casa do caminho e se evangelizando. Paulo, antes Saulo, ele começa a se incomodar com todo aquele movimento cristão e conhece Estevão. E Estevão, ele tem um encontro com Estevão. Então a gente pode dizer que ele recebeu o primeiro chamado através de Estevão. Só que na história, o Estevão não sabia que ele estava com a irmã, que ele era noivo da irmã. Porque nessa separação eles ficaram muito tempo sem se ver. Mas, gente, o Paulo, o Paulo de Tarso, ele não aceitava os ensinamentos de Jesus, ele não aceitava as colocações do mestre, do Nazareno. E ali, diante das colocações de Estevão, ele teve um encontro, uma possibilidade de conhecer também esse mestre Jesus, mas ele não aceitou o primeiro chamado. Depois, a Abigail, quando Estevão é açoitado por ele, na verdade, não por ele, né? Ele manda que açoitem o Estevão, porque ele não recua diante dos ensinamentos do mestre. Todos eram perseguidos. E a Abigail, ela fica muito doente. E ela conhece Ananias, que era um dos discípulos ali, né, do Cristo. E Ananias, ele acaba evangelizando a Abigail. Nesse contexto de evangelização, ele fica sabendo e vai perseguir Ananias na cidade de Damasco. Poxa, ele já tinha ali, ela já tinha contextualizado para ele, ela fica muito doente, acaba morrendo, mas ela já tinha contextualizado ali todos os ensinamentos do mestre. Foi um outro chamado. Ele não prestou atenção nos chamados. Durante o caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus, porque ele perseguia demais os cristãos. E durante essa perseguição que ele fazia com os cristãos, ele praticava castigos terríveis e mandava praticar os castigos de açoite, cegar as pessoas, arrancar a unha das pessoas ainda vivas. Chegou um momento que aquele Paulo, ele precisava renascer, ele precisava surgir de uma outra maneira. Então, teve um encontro dele com Jesus. E nesse encontro que ele teve, ele pergunta, inclusive a Silvana citou na outra aula, Paulo, Paulo, por que me persegues? Ele vai para a casa de Ananias, ele aguarda, ali ele já sente aquela modificação. Na hora, ele cai de joelhos e ele fala: Senhor, o que queres que eu faça? Ali já começa a redenção de Paulo. Então, aquele homem velho, ele deixa de existir e passa a dar espaço para um homem novo. Então, a renovação de Paulo. E durante esse período de renovação, Jesus vem trazendo para ele, através dos apóstolos, todos os ensinamentos que ele teve, que os apóstolos tiveram antes da sua morte, antes da morte de Cristo, tudo foi passado para Paulo. Ele recebe o conhecimento através dos profetas. E ele passa ir de cidade em cidade, fundando igrejas, fundando espaços para que as pessoas pudessem aprender, falar do Evangelho de Jesus. Ora uma casa aqui, ora uma casa ali. Mas diante desse caminho, Paulo sofreu muito. Ele foi açoitado, ele apanhou, ele foi preso, ele contestou, mas ele lutou, ele seguiu adiante para que a gente possa entender que o escolhido de Deus é assim, gente. A gente erra,
mas a gente segue um caminho, a gente segue uma trilha. E Paulo foi um exemplo de coragem, ab- abnegação, de respeito, de amor ao Cristo, de luta. Então, gente, ele não desistiu em nenhum momento. Ele não desistiu em nenhum momento. Interessante, porque ele tinha valores tão corrompidos antes desse Paulo e ele não se deixou levar por esses valores do passado. Ele foi escorraçado pela família, não recebeu ajuda de ninguém. Ele trocou todo o orgulho pela humildade. Então, para a gente entender que é possível também para a gente. Então, quando a gente fala de Paulo, muitas pessoas falam, nossa, mas Paulo, ele foi um traidor, ele isso, ele aquilo, mas ele seguiu o caminho. Esse encontro com Jesus foi um marco importante. Ele levou o cristianismo para muitas cidades. Isso é importante. É um escolhido do mestre, sim. Nossos chamados. E por ser muitos, muito, por não ser muito, muitas vezes a gente nem imagina que é um chamado, de repente, para trabalhar ali naquele setor da casa espírita, mas eu não quero fazer isso. A gente escolhe e às vezes a gente acaba desistindo do nosso chamado. Às vezes começa como uma pequena oportunidade, uma aula, um curso, mas a gente não percebe esse chamado. Então, quando a gente olha para a história de Chico, quando a gente olha para a história de Divaldo, de Irmã Dulce, o que que a gente percebe? Vocês acham que foram flores no caminho o tempo todo? O que eles passaram, né? Então, para a gente entender que não foram flores o tempo todo no caminho deles, que eles passaram por provas, que tiveram os seus momentos de silêncio, de conversa com Deus, e vai saber o desespero deles diante de várias situações. E não foi fácil. E Paulo, ele traz uma frase muito bonita aqui que eu trouxe para vocês, que está em Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Eu sou um vaso de barro frágil e imperfeito. Que ele era imperfeito. Mas mesmo o vaso de barro pode ser útil na mão de Jesus. E como ele foi útil? Ele foi um dos apóstolos que mais levou o cristianismo, que trouxe o nome do cristianismo, espalhou tudo isso, os conhecimentos do Cristo, a palavra do Cristo. Ele foi um dos convidados para a festa, que eu acho que recusou, mas depois acabou pensando: bom, deve estar bom, eu vou entrar. E aqui a gente vem trazer, no livro de Francisco Cândido Xavier, através do Neio Lúcio, capítulo 3, as explicações do mestre. Em plena conversação edificante, essa história tem muito a ver com nós, porque nós olhamos para os nossos defeitos e falamos: poxa, mas será que eu estou no caminho? Então vamos sentir um pouco essa história. Em plena conversação edificante, Sara, a esposa de Benjamim, o criador de cabras, ouvindo os comentários do mestre, nos doces entendimentos do lar de Cafarnaum, perguntou com os olhos fascinados pelas revelações novas. Eles se reuniam muito na casa de Simão Pedro para os ensinamentos. A ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Olha, ela está sendo sincera. Todavia, como se iniciar nela? Temos ouvido as pregações, como vocês vêm ouvir aqui. A pergunta da Zélia, né? Temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a Boa Nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão.
A dama confessava com simplicidade, não obstante sorriso de desapontamento de quem encontra obstáculos quase invencíveis. E aí, comentou Pedro, é indispensável a boa vontade. Com a fé em nosso Pai Celestial, a esposa de Simão Pedro continuou, atravessamos os tropeços mais duros. Em todos os presentes transparecia a ansiosa expectativa quanto ao pronunciamento do Senhor, de Jesus, que falou em seguida após um longo silêncio. Sara, qual é o serviço fundamental da sua casa? E a Sara diz: é a de criação de cabras, redarguiu a interpelada curiosa. Como procede para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? E a Sara fala: Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso que ele é depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados. Ou seja, não vai dar para ela fazer as outras receitas, porque o leite azedaria se ela não deixasse aquele pote bem límpido. E aí Jesus sorriu e fala: assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificamos o vaso da alma, o nosso vaso, a nossa alma, mas precisa estar 100% puro para receber todos os ensinamentos do Cristo? Não, mas a gente precisa ter boa vontade, como Pedro disse. A gente precisa ter vontade de se modificar, de querer falar, eu quero. Não é eu vou tentar mudar. Eu quero, eu vou mudar. Eu preciso mudar. Nesse momento, nessa situação, chegou a minha hora, então eu vou mudar um pouquinho aqui, depois outro pouquinho ali, e a gente vai trabalhando isso insistentemente. Se não purificamos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, se confunde com as subjidades, com as sujidades do nosso íntimo. Como? Que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. E aí, como fica isso tudo? Em verdade, Moisés, em verdade, Moisés e os profetas foram valorosos portadores das mensagens divinas. Eles foram levar as mensagens divinas, como nós falamos diante da parábola. Mas os descendentes do povo escolhido não se purificaram o suficiente. O receptáculo vivo do Espírito para recebê-los. Então, eles não se purificaram para receber. E por isso que os nossos contemporâneos são justos e injustos. Ora você é mais ou menos, e ora você não é tão justo. Crentes, eu creio, mas às vezes eu não acredito muito em Deus. Nós somos bons e ao mesmo tempo somos maus, porque nós nos confundimos muitas vezes. Uma hora estamos aqui caridosos, fazendo bem para o outro, mas outra hora nós estamos prejudicando alguém, outra hora estamos querendo criar vantagem. Então, somos bons diante daqueles que necessitam, que estão precisando de uma cesta básica, mas de repente a gente está passando a perna no outro. Mas quando a gente entende, quando a gente, na íntegra, a gente traz esse conhecimento para dentro do nosso coração, de alma limpa, diante das situações que nós vamos nos colocando à prova o tempo todo, porque nós somos testados, nós somos provados. Aos poucos, nós vamos absorvendo e não aceitando mais as saídas que não nos competem mais. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como alimento novo, mas aí
se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Então, quando a gente não se propõe a uma mudança do nosso egoísmo de verdade, isso tudo acaba se confundindo, se misturando. Eu não sei se vocês já perceberam algumas frases que a gente fala, nossa, mas fulano é tão bom, como é que ele fez isso? Então é para a gente pensar, é para a gente analisar um pouco as situações, né? Nossa, mas você vai lá na casa espírita e você encontra uma pessoa que você estava um palestrante, e aí de repente, olha como a gente precisa vigiar. De repente a gente vê alguma situação ali que a pessoa se alterou. Mas a gente precisa entender que aquela pessoa também ela está ali, ela está passível a erros. E que ela vai analisar no fundo, diante de todos os conhecimentos que ela recebeu, ela acaba analisando, internalizando. Poxa, eu podia mudar essa minha postura. As pessoas se questionam, gente. Diante de tantos ensinamentos, não tem como. Não é, Silvana? A gente acaba se colocando sempre à prova de algumas situações e a gente volta atrás, a gente pede perdão, a gente pede desculpas, a gente revê a nossa posição. E o outro que está ali junto, na mesma caminhada com a gente, ele também pode ser orgulhoso. Ele tem que entender que erramos. Então vamos lá. A pequena assembleia na sala de Pedro recebia a lição sublime e singela, comovidamente, sem qualquer interferência verbal. O mestre, porém, levantando-se com discrição e humildade, veja, gente, como Jesus ensinava, afagou os cabelos da senhora, que interpelada concluiu, que interpelara e concluiu generoso. O orvalho O orvalho num lírio, ou seja, aquela gota de água ali que cai do orvalho da noite ali no lírio, é um diamante celeste. Mas a poeira da estrada, ou seja, os nossos sentimentos, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, é gota lamacenta, porque tudo se mistura. Mas à medida que a gente vai aprendendo, essa gota, ela também vai se purificando. O que a gente nunca pode é desistir. Então, agora a gente vai falar, agora que a gente entendeu bem todas as. Espera só um pouquinho. Espera só um pouquinho, pessoal. Mas, gente, a minha conexão aqui ficou um pouquinho lenta e eu tive que arrumar. Pronto. É, perdi o compartilhamento. Peraí. Pronto. Compartilhou de novo, Silvana? Compartilhou? Tá bem. Sim, Então, tá. Em relação à vestimenta, então vamos entender o que que é essa vestimenta. No Livro dos Espíritos, tem um capítulo que vem falar um ensaio teórico das sensações e as percepções dos espíritos. E isso dá uma esclarecida para a gente do que é essa vestimenta. Que o espírito, quanto mais materializado, menos apto estará a receber as belezas que o cerca. Então, essa vestimenta é o quanto a gente carrega do egoísmo, do orgulho, da raiva, do ódio.
E daí a gente começa já a entender por que que aquela pessoa que estava no meio da festa, ela foi convidada a se retirar. Porque todos que estavam ali estavam dispostos a aprender, tanto bons quanto maus. Porém, aquela pessoa que estava ali, ela não estava de acordo com a vestimenta dela, não estava de acordo com os demais em relação a quê? Em relação ao seu espírito que estava carregado de orgulho, de egoísmo, de ódio, de raiva, e que não queria aprender. Daí eu trago para vocês a lembrança do livro Nosso Lar, quando aquela moça queria entrar dentro do nosso lar e ela tinha praticado vários abortos, e André Luiz quase que se equivoca e ela cai em contradição e acaba dizendo um monte de besteira, que ela tinha feito mesmo aqueles abortos, ela tinha marcas no corpo dos abortos que ela tinha cometido. E ela não tinha se arrependido de coração do que ela tinha feito. E ali um dos irmãos mais experientes afasta o espírito dali, porque ela entrando no nosso lar, o que ela faria? Criaria uma série de situações que deixaria talvez a colônia ali naquele momento numa situação muito difícil. Então, para que a gente possa entender o mesmo sentido que essa vestimenta da festa. Essa questão é a 256 do Livro dos Espíritos. Eu trouxe também a luminosidade, a luminosidade referente ao perispírito que está no livro do Zimmermann. Vocês vão aprender lá para frente todas as propriedades do perispírito, mas eu trouxe essa que chamou mais atenção apenas para vocês entenderem o que é um perispírito luminoso, numa a diferença da densidade desse espírito mais materializado por um luminoso, que é o brilho perispiritual. Ele tem a relação direta com a evolução moral do espírito. Então, quando nós evoluímos moralmente, o nosso perispírito, ele também vai se purificando, ele vai diminuindo essa densidade. E com a evolução moral do perispírito, que por sua natureza possui uma propriedade luminosa que se desenvolve sobre o influxo da atividade e das qualidades da alma. Ou seja, ele vai apresentando mais virtudes, ele vai trocando os defeitos pela virtude. Aqui já é um perispírito mais avançado. A intensidade da luz está na razão da pureza do espírito. As menores imperfeições morais atenuam-na e enfraquecem-na. Então, essas mesquinhezas que nós temos, o egoísmo, isso é meu, é tudo meu, o dinheiro, todos os bens temporários, isso diminui o perispírito, a luminosidade do perispírito e vai tornando ele cada vez mais denso e material. E é para isso que Jesus vem trazer a relação da túnica. Na questão 277 do livro O Consolador, Emmanuel também vem dizer: o eleito, porém, é aquele que se elevou para Deus, em linha reta, sem as quedas, que nos são comum, que são comum para nós, sendo justo afirmar que o orbe terrestre só viu um eleito, que é Jesus Cristo, que foi o único que não teve quedas. Mas nós também podemos praticar, já que ele é o nosso modelo e guia, nós podemos ter através dele, através da sua imagem, através dos seus ensinamentos, através do modelo que ele foi de humildade, né? A gente pode se espelhar nesse homem que veio trazer tantos ensinamentos para a gente. E para a gente entender que agora vai ficando mais fácil, que não tem privilégios, mas sim aqueles que no tempo e no espaço continuam a acender a própria luz. Se esforçam sempre. Tem que ter esforço, arrependimento, vontade em querer se melhorar através da caridade.
todos os espíritos que se melhoraram foi através da caridade. Mesmo aqueles que, depois de desencarnados, continuaram o seu trabalho, foram lá, nas zonas mais inferiores, ajudar os espíritos que necessitavam mais e foram se elevando. E aí a gente pegar um gancho, que se esses espíritos se elevam moralmente cada vez mais que eles ajudam os inferiores, nós estamos aqui passando por tudo isso e eles estão nos acolhendo também. Nós não estamos sozinhos, nunca. E a porta estreita, vamos entender o que que é essa porta estreita. Entrai pela porta estreita, pois a porta da perdição é larga e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram, como a porta da vida é pequena. Então vamos entender aqui o que é essa porta estreita e essa porta larga, como o caminho que a ela conduz é estreito. E como há poucos que a encontram. Então vamos ver aqui numa imagem um pouquinho maior esse versículo que Mateus vem trazer para a gente aqui no capítulo 7, versículo 13 e 14. Olha, se vocês observarem, a porta larga não tem nem porta. A passagem larga nem existe porta. Aqui é tudo permitido. E aí, se a gente for ver a porta estreita, eu ilustrei para vocês como são poucos aqueles que entram na porta estreita. Então vamos entender o que que é essa porta estreita. É a paciência, porque é mais fácil a gente vencer no grito, na raiva, impor o medo, o ódio para o outro. Naquela pessoa ali, ela é muito nervosa, eu nem vou mexer com ela. Mas se de repente a gente se reveste de razão, se reveste de boa vontade, se reveste de ensinamentos bons, o que isso pode trazer de positivo? Olha, aquela pessoa, eu sei que você vai pedir esse favor para ela, mas ela não vai aceitar, ela é muito honesta. Então, para a gente perceber que muda, muda, é uma pessoa muito séria, é uma pessoa muito honesta. Você vai pedir isso, que de repente vai desviar o caminho, ela não vai aceitar, não perde o seu tempo. Então, nós vamos aos poucos nos revestindo, nos melhorando, e as outras pessoas percebem que a gente não aceita facilidades. E aqui, a calma diante das situações, a honestidade, a compaixão para com o outro, a humildade, a percepção de olhar para o outro, o cuidado com as palavras, tudo isso é a porta estreita. E o que é a porta larga? Essa daqui, essa daqui é sem limites para nada. São as ilusões, as paixões, o dinheiro, a ganância, o egoísmo. E por aí se vai, porque a pessoa que entende a porta estreita, quer dizer, a porta larga, ela entende que aqui a gente tudo pode, não tem limite. Então, as paixões, resolver os problemas de maneira mais rápido. Eu vou resolver isso daqui muito rápido. Eu vou tentar oferecer uma propina, oferecer um dinheiro, a pessoa vai aceitar e eu vou resolver isso daqui tudo da maneira mais rápida. Então, essa é a porta larga. E a gente tem que tomar cuidado, porque a gente se equivoca muito, diversas vezes, no nosso dia a dia, e a gente nem percebe o que realmente é a porta estreita e o que é a porta larga. Quem a gente está prejudicando quando a gente oferece um dinheiro para pegar um remédio ali mais rápido e o outro que estava na fila? Então, tudo isso vai aumentando a nossa percepção e a gente vai percebendo que a gente pode ir melhorando. Na época da vacina, eu lembro da Covid, todo mundo estava desesperado para tomar a vacina da Pfizer. E porque ela tinha menos efeitos colaterais, né? Era mais confiável. Eu lembro que um monte de gente pegou receituário de médico.
falando que estava com problema de pressão, disso, daquilo outro. Então, eu vou pegar esse receituário com o meu médico para eu tomar mais rápido a vacina. E quem estava na fila? Então, para a gente começar a pensar, a rever as nossas atitudes também, né? O lixo que a gente joga, vamos gerar emprego e a gente joga. São esses pensamentos que a gente começa a entender que isso daqui não é legal mais para a gente. E nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Quem são essas pessoas? E aí, Jesus estava passando pela cidade de Israel, aliás, de Jerusalém, e ele foi abordado por um dos sacerdotes. E vamos entender aqui a conversação. Galileu, o que fazes na cidade? Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus, exclamou o Cristo com modesta e nobreza. E ele, com ironia, reino de Deus, tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas, tu que vem a ser isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens. Então, quando a gente vem falar que o reino de Deus não é uma cidade geográfica, e sim a obra divina que está no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. E nesse livro, Roteiro Sistematizado, né, da FEB também, para estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem trazer também uma informação muito importante. Aqueles que dizem palavras soltas, sem refletirem, o que vai no íntimo e não são agradáveis a Deus. Não adianta, vai chegar na hora lá, vai falar: Senhor, Senhor, me ajuda. A Ele agrada mais a devoção sincera, partida do coração acima de tudo, comprovada com atitudes no bem. Ou seja, a gente tem que falar, mas a gente também tem que ser, a gente tem que fazer. E não é só pegar a cesta básica, é saber que o outro está com dificuldade, precisando de uma conversa, se abrir para o outro. No livro Nosso Lar, aqui vem dizer, né? Onde, onde está esse reino? É o lugar geográfico, que, como a gente acabou de falar, de explicar. Não, é um estado de espírito, não é um rótulo. Pode ser que a pessoa seja espírita, pode ser que a pessoa seja evangélica. Então, não é um rótulo, e sim um estado de espírito. Ah, mas eu sou espírita. Tudo bem, você é espírita. Mas em todas as religiões, não é o espiritismo a única religião do mundo. Sempre tem pessoas muito boas que estão ali, em estado de espírito, vivendo isso. Então não é rótulo. E entender que as religiões nos ajudam a melhorar e achar o caminho quando estamos dispostos. Então a gente tem que querer falar, eu quero. Lembrar de Nosso Lar, de André Luiz no Retorno ao Lar. Vocês se lembram quando ele volta para o lar e ele encontra quem lá? A esposa. E a esposa ela já estava casada novamente, ela tinha refeito a sua vida, já tinha passado alguns anos que André Luiz tinha falecido. E o que que aconteceu quando ele viu aquele parceiro dela lá? Ele se sentiu tão tomado de ódio, de raiva, de arrependimento também de tudo que ele tinha feito, né? Que ele automaticamente, por pouco, ele não volta para o umbral, mas pelo seu ódio, pela sua raiva, que é esse estado de espírito. Narciso intervém e ajuda ele, fazendo a caridade, levando o remédio para o marido que estava precisando naquele momento, e ele consegue se elevar melhor. Então, para que a gente possa entender que esse céu, esse inferno é um estado de espírito e não um lugar geográfico. E no livro Céu e Inferno, ele vem dizer: no intervalo das existências corporais, o espírito torna a entrar no mundo espiritual, onde é feliz ou infeliz, segundo o bem ou mal que fez.
Ou seja, depende de nós essa ida, né? Essa ida para o mundo espiritual. Para que mundo que nós vamos? Aonde vamos adentrar? Capítulo 3, item 10. Quem muito será dado, muito será cobrado. Na questão 621A, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de ser então revelada? Porque a gente não fala, ela está na nossa consciência. Então a Silvana trouxe, né, essas leis aqui para a gente, as leis naturais, quando ela foi falar de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que não se deve servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Então, ela trouxe essas questões, e agora a gente encaixando aqui propriamente nesse capítulo 18, a gente entende que foi necessário que Deus trouxesse, que Jesus trouxesse todas essas leis novamente, porque nós havíamos esquecido e nós havíamos desprezado. Então, Deus quis que fosse lembrada. Opa, será que eu pulei um aqui? A cobrança se faz pela nossa consciência, então, diante de todos os conhecimentos que adquirimos. Porque quando muito será dado, muito será cobrado. Então, quando a gente toma consciência de tudo, aí então a gente se torna mais capaz de se cobrar, porque nós aprendemos. E por que que estamos agindo daquela maneira? E não cabe o ceticismo, porque tem muitas pessoas que falam, eu não vou estudar porque de repente eu vou esbarrar ali na lei de causa e efeito, e melhor não, melhor não. Então eu vou, é melhor eu ficar por aqui, mas isso é um grande erro, é um grande equívoco, porque à medida que também a gente aprende a se controlar as nossas atitudes, as nossas ações, né? A gente também se eleva. De contrapartida, quando a gente não aprende nada, a gente fica meio que ali, ó, no superficial o tempo todo, sempre achando que o outro está falando, as leis, duvidando. Então, não faz sentido ser tão cético a esse ponto, só para não entender, só para não ter que responder, só para não ter que adquirir responsabilidades. Na questão 770 do Céu e o Inferno, ele vem perguntar: que pensar dos homens que vivem em reclusão absoluta para fugirem do contato pernicioso do mundo? Ou seja, você se reclui, você fica ali e não tem contato com as pessoas. Kardec vem perguntar: duplo egoísmo. Ou seja, é egoísmo da nossa parte, porque a gente não aproveita nada. Mas esse retraimento tem por fim uma expiação, a imposição de uma penosa renúncia. Não é meritório? Então Kardec pergunta, olha, tem uma expiação, uma renúncia aí. E aí os espíritos vêm dizer, fazer maior bem do que o mal que se tenha feito, essa é a melhor expiação. Ou seja, ele vem dizer que se fazer o maior bem do que o mal que se tenha feito, essa já é uma grande expiação. Como esse retraimento, você evita um mal e o homem cai em outro mal, pois esquece a lei do amor e da caridade, porque você se retrai, como que você vai ajudar as pessoas? Ah, então aqui eu só vou ficar orando, orando o tempo inteiro. Não, é ação, é orar e ir para o campo, ajudar, se expor diante das dificuldades do outro que chega na sua cara e às vezes fala um monte de coisa que você não merece ouvir, ou que você ouve e se magoa, mas a gente aprende a perdoar. E Emmanuel vem dizer através de uma mensagem linda aqui para a gente fechar. Chamados e escolhidos não constituem expressões que se ajustam unicamente ao quadro das revelações vertidas do céu para a terra. Observamo-las no campo da experiência comum. O que essa oclusão,
essa, essa inclusão não traz nenhum sentido. Observamos-las no campo da experiência comum, de vez que toda criatura é escolhida para expressar os elementos chamados por ela mesma a substancializar o centro da própria vida. Então, à medida que você se expressa, você vai criando experiências e você vai se desafiando cada vez mais. Quem coleciona as labaredas da tentação é escolhida a inflamar o incêndio da angústia. Aí é você que vai escolher o que é melhor para você. Quem busca os espinhos da estrada é escolhido para guardar o espinheiro no coração. Quem anota os desapontamentos e as amarguras é escolhido para capitanear o desânimo. Porque você fica só ali o tempo inteiro nas amarguras e não segue adiante. Errou? Levanta, segue adiante. Quem se esforça por estudar e aprender é escolhido para guardar o conhecimento superior e transmiti-lo aos semelhantes. Então, nada fica com a gente transmite. Quem se esmera no cumprimento das próprias obrigações é escolhido para representar a força do progresso. Quem busca estender as flores da bondade é escolhido para colher os frutos da simpatia. Serve a fraternidade, refletir-lhes a glória imperecível. Exalta a fé pura e converte-te-as em base de confiança. Tem mais íntimos pensamentos, teus mais íntimos pensamentos são ímãs vigorosos, trazendo-te ao roteiro e às forças que procuras. Não te detenhas na tristeza que te angariará o desencanto, nem te confines à revolta que te emergirá o coração nas correntes da indisciplina. Esquece todo o mal, para que o bem te enobreça o caminho. Não ouvides que o tempo infatigável dar-nos-á, hoje e sempre, o lugar que nos é próprio, porque a vida escolher-nos-á para a treva ou para a luz, segundo a nossa própria escolha. Então é isso, gente, que eu tinha para passar. A parábola ela é pequena, mas ela tem bastante coisas aí que eu acho que dá para gente aprender bastante. Tem bastante ensinamento nessa parábola, né? A questão da túnica, do perispírito que a gente vai revestindo de acordo com as nossas ações, a mensagem do Emmanuel no final, que finaliza de uma maneira que a gente pode entender que existem escolhas e que são essas escolhas que vão trazer para a gente toda a diferença na nossa vida. Vamos lá? Sil, quer colocar alguma coisa? Não, só que é muito interessante, é muito rica, né? Hoje a gente pode entender o que Jesus quis nos dizer há 2000 anos atrás, com o céu, com a túnica, né? Que entendimento é esse, meu Deus? O que que ele queria dizer com isso? Não só esse, né? Quanto tantas outras passagens da parábola. Então é muito gratificante a gente hoje entender que aquela túnica era um perispírito. Exatamente. Interessante. Quando a gente começa a ler, quando a gente começa a perceber, né? Pessoal, vamos abrir a câmera aí, vamos acordar um pouquinho, participar. Quando a gente começa a entender, quando a gente começa a perceber que, né,
que existe tantos detalhes, né? E que Jesus, ele falava com as pessoas através de parábolas, porque era um entendimento que eles conseguiam alcançar naquela época, né? E a gente perceber que tudo isso eram tantos conhecimentos valiosos que está tudo ali, né? É, exato. É muito importante. Alguém quer colocar alguma coisa? A Aleixo, a Camila, a Cris, a dona Célia. Tem um monte aqui de gente que pode falar um monte de coisa, né? Vamos lá, dona Célia, coloca aí as suas palavras sábias. Ó, Rosilda, não entendi, viu? Por que que você bateu palmas? Não, parabéns pela aula. Isso aí, mas tô acordada aqui, tô aqui no sofá, tá bom? Ainda bem que você assistiu, que às vezes a gente dá uma encostadinha e já dorme, né? Eu acho que assim, a Assuntos. única coisa, a parte que mais me pegou foi o revestimento do perispírito, né? Você perceber ali, porque a gente já estudou essas parábolas, a gente revê tudo sempre, toda vez que a gente vai dar aula, né? Mas você perceber, né, que aquela túnica estava ali, por que que ele expulsou aquela pessoa dali, né? E entender que era aquela pessoa que não é que ela não estava pronta, ela não estava pura de coração, ela estava ali de uma certa maneira. Se a gente pega um gancho ali com o livro Nosso Lar, né? Por que que aquela moça foi expulsa? Eu fiquei pensando, que história que a gente leu, né? Que alguém foi assim meio que expulso, né? E aí eu lembrei dessa moça, né? Das marcas que ela tinha no perispírito dela, diante dos abortos que ela tinha feito para facilitar a vida das pessoas ali que estavam, né? Sem julgamento, gente, por favor. Mas ali ela não tinha nenhum arrependimento de ter feito isso. E é exatamente isso. A gente precisa primeiro se arrepender, que é o primeiro passo, e se modificar, né? Para tentar transformar um pouco disso tudo que a gente fez. Porque a gente comete os nossos enganos, né? O nosso lar. Vocês acham que o nosso lar, ele é uma cidade espírita? O que que vocês aprenderam sobre isso? Podem pensar, reflitam dentro da própria história que ele traz para nós, já que nós iniciamos com o nosso lar, né? Que o nosso querido Aleixo colocou desde o início, em aula. Que cidade é essa espiritual? Então, se for como é mostrado, tanto no filme que eu já vi, como no livro, Uhum. deve ser muito lindo, né? Melhor do que aqui na Terra, Sim, mas entendeu? lá Que é vivem, muito bonito. Deve ser uma cidade espiritual, acho, mas creio. é uma cidade espírita? Espiritual ela é, né? Mas eu digo É, espiritista. espírita, deve ser, sim, sim, eu acho, creio. Uhum. Mas a gente lembra de alguns capítulos, algumas partes lá que ela abriga, além de espíritas, outras pessoas de outras religiões? Seria uma Então, colônia? Silvana, eles não falam que é uma colônia espiritual e não uma cidade? Eu Isso, entendi que é uma colônia, não? isso. Mas a gente pode dizer que, mesmo sendo uma colônia, não deixa de ser uma parte ali na erraticidade, onde momentaneamente eles ficam, não é? E ali muitos permanecem até retornar, enquanto outros vão para outros lugares, né? Então podemos Sim. dizer também como uma colônia, sim, com certeza uma colônia, e a gente vai ouvir também falar em alguma coisa com relação a uma cidade espiritual, que é essa colônia, né? Podemos substituir, sim, como o próprio livro diz, né? A colônia, que seja. É pela grandeza, talvez, né? Aquele tanto de ministério que tem, pela organização que Sim. tem,
né, obviamente que lembra, né, estruturalmente uma cidade. Eu acho que quanto a isso não tem dúvida. Eu acho que o termo, né, colônia, cidade, acho que cai bem Uhum. porque ele é organizado e como você falou bem, né, ele não é cidade espírita, né, tá na cidade para acolher todo mundo, independente da religião, né. Exatamente, exatamente. Então você respondeu, né? Porque é uma cidade que ela não é necessariamente, não é uma colônia necessariamente espírita, não é? Mas ela ali é por quê? Porque ela abriga a todos. Ela vai abrigar o judeu, ela vai abrigar o católico, o protestante, não é? E até mesmo o ateu, de uma certa forma, né? Até chegar ali naquele momento de socorro. Mas é mais na questão de ver se vocês se lembram disso, né? Porque ele não tem uma definição religiosa ali, porém, né, os vários caminhos se encontram ali. Silvana, Existe isso. rótulos, Lembrar né? do André Luiz, o André Luiz não era só, desculpa se eu cortei alguém, perdão, Não, mas imagina. o André Luiz Isso, ele não tinha religião nenhuma, né? Ele não Exatamente. era, né? Não era ateu, mas também não praticava absolutamente nada, né? isso, E também, isso, e também tem a exato, questão da guerra, né? No final do livro, eles recebendo todos os judeus. Então, para a gente entender que isso. não é o rótulo, né? Não, ali é o Ali tempo, abriga né? É o todos, nosso, todos. é onde as nossas vestes cabem, não é? É nesse Exatamente. sentido que eu quis As dizer. túnicas, as túnicas. Exato, né? Todos que conseguiram entrar para aquela festa é ali para ali que foram. Outros foram para outras melhores, outros nem tanto. É verdade? O último Exatamente. livro que a gente leu também fala sobre isso, né? Tem as colônias católicas, as pessoas que tinham até desencarnado, mas não sabiam que estavam no outro plano, continuavam aqui servindo como se estivessem no convento, enfim, e ajudando Sim. até ter a clareza de entender que não estava mais aqui, né? E que não era Uhum. aquilo que ela aprendeu na igreja, mas que eles deram o tempo necessário para realmente ela entender aquilo, né? Foi também Exato. uma passagem que mostra que nem sempre é de uma mesma religião, né? Isso é muito Exato. importante, né? Porque senão fica muito assim, o espiritismo é o único. Não. Cada um Não é. vai buscar o seu conhecimento, vai buscar aonde se sente bem, né? O Costa, ele fala uma coisa muito interessante. Quando a gente fez o curso dos médiuns, ele falou uma coisa que me deixou muito impressionada, porque às vezes quando a gente está indo numa religião, a gente fica tentando convencer o outro de ir, mas se a Uhum, pessoa quer ir, tudo bem. Ah, não, eu quero conhecer esse centro, onde que é? Ela se oferece para conhecer. Mas às vezes, quando a pessoa está indo em uma outra religião, isso do que você está indo aí, ó, isso daí não está com nada. Menina, sai de lá, vem aqui para mim, vem conhecer, vem ver. Tudo bem se a pessoa quer conhecer, mas se a pessoa só tem aquilo e você tira aquilo da pessoa, às vezes era a única coisa que ela tinha era aquela crença e você tirou e ela ficou sem nada. Porque leva um tempo para a gente se encontrar dentro de uma religião, não é tão simples assim. Uhum. Uhum. Não é tão simples. Eu lembro a minha mãe, ela era espírita, na minha família, todo mundo, né, sempre foi espírita. Mas, quando eu comecei a frequentar mesmo, levou um tempo. Primeiro eu levei as crianças, fui para a evangelização lá com as crianças, tudo, ajudei muito os meus filhos. E depois eu comecei a estudar, comecei a assistir mais as palestras. Então, leva um tempo esse interesse todo. Aí eu comecei a fazer os cursos no GEMB. Então, não é tão simples assim. Aí você vai lá e desconstrói tudo que foi construído e com as suas críticas. E outra coisa, falando bem sobre isso, é que a gente pode considerar, né, o nosso lar como uma cidade ecumênica, vamos dizer assim, que acolhe a todos. Mas existem, eu lembro de uma passagem que acho que o Chico, desculpem, tá? Não são só alguns de vocês que não lembro de detalhes, eu também esqueço. Mas eu me recordo alguma coisa, eu acho que a irmã do Chico, ela era uma católica fervorosa e ela não era espírita. E, Sim, pelo contrário, ela não era favorável a isso. E Chico disse que quando desencarnou, ela foi para uma colônia,
católica. Então, mesmo um judeu ou qualquer uma outra religião de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus ou que se ouviram também ignoram, também existem essas colônias. Olha como Deus é misericordioso, não é? Por quê? Porque eles vão aonde eles acreditam, porque todo bem ele pode ser plantado em qualquer lugar. E é a partir dali, de onde eles acreditam, para onde eles vão, a sintonia leva. Bem interessante, não é? E a gente O, pensar também, você imagina, né? Foi além. Nosso lar é um meio que uma, não é uma cópia daqui, pelo amor de Deus, nem tem Sim. muito a ver, mas assim, eles. Bem grosseira daqui. Aqui é uma bem Aqui é grosseira de uma. lá. Mas assim, a gente quando vai para lá, a gente se encontra de uma série de coisas que a gente vê aqui também, para que a gente possa se acostumando de uma maneira mais sutil. Então, é claro que lá é muito melhor, né, gente? Não é essa Sim, com comparação. certeza. Mas quando a gente fala no sentido material de comer, né, a gente ainda precisa daquela Sim. vestimenta que a gente usava e tudo mais, né? É, tem aquele livro que foi tirado, Silvana, ficou no lugar do Morri Agora. Eu lembro que a moça, quando ela E a morreu, vida continua. e a vida continua. Ela tocava no chão, ela falou, mas eu posso sentir o chão. Olha aqui, como que eu morri? Você está vendo isso? Ela falava para aquele rapaz que futuramente se casa com ela no plano espiritual. E ela falou, tô vendo, tô sentindo o chão, você está vendo isso Uhum. aqui? Então, as coisas, elas não podem ser assim tão... agora mudei de plano e vamos aqui, ó, agora vocês estão aqui. Sim, É tudo um degrau, exato. né? Tudo uma conquista também espiritual. Almir, quem que ia falar? Aleixo? o Haroldo, sobre as múltiplas religiões, ele diz que tudo na vida tem uma razão de ser. E Uhum. que tem gente que se dá muito bem com uma religião, eu não quero usar um termo ruim, né? Uma religião que não impõe muitas limitações ao indivíduo, né? Mas tem gente que precisa das limitações, né? Então, ele Isso. cita um parente que bebe e que aí entrou numa dessas religiões mais rígidas e aí parou de beber por força da religião. Então, toda religião traz um cunho positivo para a Uhum. pessoa se ela estiver aberta e apta e com vontade de fazer isso. E ele fala uma outra coisa também muito interessante sobre o filme Sexto Sentido. Ele fala assim, como é que um cara que não é espírita faz um filme desse que o Tão garotinho, espírita. o Ô, garotinho espírita. tá lá, passa tal, e no fim do filme ele fala assim pro detetive, Jesus. pro médico, né? Aham. Eu vejo gente morta. E É. aí cai a ficha nele de que ele está morto. Ele. Tá morto. Daí ele falou, pô, o cara é um gênio. Como é que um espírita não fez um filme desse? Tinha que ter feito. Exato. Então, tudo tem a Maravilhoso, sua né? função, né? É isso mesmo. Muito bem, gente. Podemos finalizar. Muito bom. A nossa finalização. Esse papo iria longe, né, Aleixo? Tem uns exemplos bem Olha, é muito legais. bom quando vocês E participam, vocês vamos trazem coisas para a gente, é, e isso é muito bom. exemplificar, né? É o retorno Então, também da vamos nossa lá. aula, né? Isso. Vibrações Almir e a Eliana Foloni estão aqui. O Almir está, né? A Eliana Só eu vou pedir vi. desculpa. Só vou pedir desculpa em relação à câmera, que eu não consigo de fato abrir. Tô com o celular aqui. Se eu abrir, vai ficar todo torto. Não tem problema. Tranquilo, viu? Tranquilo, Almir. Então vamos lá, gente. Então vamos mais uma vez nos sintonizar com o nosso plano maior, em agradecimento ao nosso amado Jesus, e vamos assim envolver carinhosamente os nossos queridos Almir e Eliana, que farão por nós as vibrações e a prece final. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus e graças a Jesus, mantendo esse pensamento no Mestre querido, gostaria de envolver a todos os amigos aqui presentes que possam vibrar comigo por um mundo melhor, pelos nossos governantes
que eles utilizem mais o amor e menos armas nas suas decisões. Pelo GEMB, essa casa tão amada que nos acolhe, e por todas as casas espíritas que levam a palavra de Jesus. Pelos idosos que hoje estão desamparados, estão em asilos, pelas crianças abandonadas, que Jesus possa cuidar de todas elas, através dos seus benfeitores. Pelos nossos animaizinhos, né, abandonados também, que alguém possa cuidar deles, que Jesus olhe por eles. Pelas pessoas que estão hoje nos hospitais, sendo cuidadas, sendo tratadas, que a mão do Mestre possa estar com eles. Por nossa família, por nossos amigos e por nós mesmos, né, que possamos ser melhores e vibrar com mais amor no coração, principalmente depois de uma aula tão abençoada como essa. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Jesus. Graças a Jesus. Pode começar? Sim, querida, por favor. Vamos agradecer a essa aula que tivemos hoje, agradecer por estarmos aqui presente e agradecer pelo GEIB, que nos dá a oportunidade de conhecer essa doutrina espírita que é tão rica e tão essencial para a nossa vida. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Jesus. Bom descanso, pessoal. Uma boa noite a todos. Boa noite, gente. Muito obrigada. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. Noite bem aquecida. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Boa Fica noite. com Deus. Tchau, Boa noite, tchau. boa noite. gente. Boa noite, pessoal. Boa noite. Dona Célia, boa noite. Menina, A dona Célia está conseguindo sair rapidinho. A ela gravação, está né? conseguindo. Menina, que legal. A Débora Você me conseguiu falou que ela tinha tanta parar a dificuldade, eu não gravação? fiz. Peraí, deixa eu só parar aqui que eu não